Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui à TV Passo Fundo, programa Saúde, hoje fora dos estúdios. Estamos aqui no Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia no Grão-Palazzo. Além de sediar este grande evento, Passo Fundo está comemorando 50 anos do IOT e hoje vamos ver um pouco desta história e muito do que está acontecendo aqui no Grão-Palazzo. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Tricologista, atendimento capilar especializado com a doutora Michele Pedro. Oficina de vacinas, IPP, infância e adolescência, medicina, psiquiatria e medicina do esporte. E Carmen Steffens. IOT é, claro, presente neste grandioso evento da ortopedia e traumatologia, doutor. Vamos falar sobre esses 50 anos da história? Bom, começamos falando sobre os 50 anos. Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui no Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia. Por que nós trouxemos o Congresso e fizemos força para ele vir a Passo Fundo novamente? Porque qual é a melhor maneira de comemorar a história dos 50 anos do IOT? Mostrando o seu DNA, que é a educação e a formação de pessoas. Essa é a grande virtude que fez o IOT crescer e ter 50 anos e que vai continuar crescendo. É a educação, é a formação de pessoas e a responsabilidade pela qualidade técnica, médica e de conhecimento repassado. Então nós estamos aqui sim, no meio de um congresso, fazendo uma festa. Mas a festa não é uma festa para beber, para comer, mas sim para educar, para mostrar, para repassar conhecimento. Então a gente está aqui no fundo mostrando as imagens da história, a gente fica se vendo quando a gente era mais jovem, as nossas fases, a vida, e que a gente vai contando e as pessoas vão passando. Nós já tivemos mais de 150 residentes ao longo de 150 anos, mas formamos mais de 250 subespecialistas na área de ortopedia, que são as pessoas que vêm fazer o treinamento de todos os estados do Brasil, de países da América Latina, e que a gente vai passando a cara do IOT para outros lugares. Existem vários serviços que abriram com a nossa marca, né, mas principalmente com a nossa marca na formação e no estímulo de crescimento das pessoas. E doutor, 50 anos de evolução a todo momento. Sim, agora há pouco a gente estava assistindo a aulas, né, onde o meu filho Vinícius falou que a gente às vezes passa no corredor e a gente sempre tem pessoas que a gente se espelha. E se a gente vai olhar para o lado, às vezes, do nosso serviço, a gente se surpreende das grandes cirurgias que alguns colegas estão fazendo. E aquilo para nós é tão normal que a gente se acostuma, mas para quem vem e olha de fora se apavora, porque, nossa, esses caras fazem tudo isso aqui. Então isso a gente tem no nosso DNA, esse desafio de ter que se superar, de ter que ser melhor no dia a dia, mas não por uma competição, mas por um estímulo de, como profissional, dar o nosso melhor. E quem que se beneficia com isso? O nosso paciente, as pessoas. Então, um serviço, ele sobrevive sim quando ele tem isso na sua característica. E por que o IOT fez 50 anos? Porque ele tem um estímulo constante. Essa é a grande marca. Estímulo que vocês vão acompanhar hoje durante esse programa especial, né, doutor? Sim. Direto do Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia. Referência em mão, vindo aqui de Passo Fundo, agora residente médico lá em Maceió, doutor. Nos conta um pouco esse caminho e essa união que vocês têm desde o início com o Dr. André Kuhn e Passo Fundo. Então, eu sou natural de Maceió, Alagoas, e vim fazer o treinamento aqui em cirurgia da mão, no IOT, nos anos de 2010 e 11. 2010 e 2011. Então, foram 2 bons anos aqui, aproveitando um pouco aqui do frio do tempo e do calor humano aqui da cidade.
Passo Fundo, na verdade, se tornou minha segunda cidade. E eu só tenho a agradecer aqui. O serviço hoje completa 50 anos e é fruto de toda a dedicação desse grupo, que quando a gente vê a quantidade de formações de pessoas que passaram por aqui, então depois de mim vieram outras pessoas. Hoje a gente tem um ex-residente nosso que está fazendo coluna aqui e é uma satisfação muito grande a gente estar aqui e fazendo parte dessa história. É uma construção que eu acho que mostra que o Brasil, apesar de ser continental, ele é unido dentro da ciência e da amizade. Doutor Raimundo e doutor André Kuhn. Muito bom. O Raimundo é uma pessoa que veio treinar cirurgia de mão conosco aqui no IOT, ficou 2 anos. Fez um laço de amizade. Ele é uma grande referência da cirurgia de mão hoje no Brasil. E o importante, ele treinou aqui na nossa casa. Então, assim, ele veio de uma capital, que é Maceió, para uma cidade do interior, que é Passo Fundo. Mas conhecimento, ele não tem lugar. Ele tem espaço e tem pessoas que repassam. E ele hoje é um grande ícone da cirurgia da mão, ele faz parte da sociedade, ele aprendeu coisas que ele levou para a vida pessoal. Isso que é o bacana, isso que é o legal. E só pode ser contado tendo história. E o tempo conta a história, 50 anos conta a história. Muitas pessoas igual o Raimundo passaram pelo IOT, eu passei pelo IOT, eu fui aluno da UPF, fiz minha residência e hoje faço parte do corpo clínico. E como várias outras pessoas pegaram, aprenderam e levaram para os seus rincões, né, o conhecimento e abriram serviços e estão desenvolvendo o conhecimento. Obrigado, Raimundo. Eu que agradeço. Primeiro intervalo, fique aí porque tem mais deste evento para vocês. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Segundo bloco do programa especial direto do Gran Palazzo, hoje falando sobre esse grande congresso gaúcho de ortopedia e traumatologia. E aproveitamos também para lembrar dos 50 anos do IOT.
congresso consolidado e recebendo Passo Fundo, mais inovação, mais tecnologia na área da ortopedia e traumatologia, doutor. Bom, estamos aqui no Congresso Gaúcho de Ortopedia. O primeiro foi aqui em Passo Fundo, hoje é o 14º Congresso. É muito bom para nós, para a cidade, com os serviços de ortopedia, com as estruturas hospitalares, a gente receber as pessoas e mostrar o que a gente faz. Mas um congresso ele serve para a gente repassar conhecimento, trocar conhecimento com os colegas, ter interação, fazer esse network, mas principalmente se estimular para continuar sempre se desafiando a melhorar. Hoje, nessa sexta-feira, nós estamos aqui com 4 salas simultâneas, onde as pessoas, nas suas áreas de atuação, de subespecialidades da ortopedia, vão discutindo. Ontem também aconteceu isso o dia todo. E hoje nós temos uma sala, que é a sala 3, uma sala especial, que é o IoT. O IoT está mostrando o que ele faz. Então nós começamos com a área do joelho, eu dei uma aula sobre unicompartimental na robótica e fomos seguindo, e todas as nossas áreas de subespecialidades do IoT vão ficar falando e mostrando o que a gente faz. Mas o mais importante de um evento desses é realmente a confraternização entre os ortopedistas e a gente aprender com os colegas, a ver as dificuldades, a conseguir entender os cenários de política institucional para poder fazer com a saúde pública procedimentos, transformar a medicina mais universal, entre o abismo, entre a grande tecnologia e não ter a tecnologia, como que a gente consegue resolver, como que a gente consegue dar acessibilidade e como que a gente aprende usando o conhecimento que às vezes a tecnologia nos traz para situações que a gente não tem ela, como que a gente consegue improvisar. O brasileiro é muito criativo e o ortopedista, ele por lidar com uma certa forma uma carpintaria óssea, a gente tem que ajeitar uma estrutura que é o nosso esqueleto para poder andar, poder caminhar, poder alinhar. Então a gente aprende bastante e às vezes pessoas simples trazem grandes soluções. E esse é o bacana, né, do congresso, dos eventos médicos, que a gente mostrar o nosso aprendizado. E conhecimento ele só tem validade quando ele é repassado. De nada a gente guardar no cérebro, esconder a 4 chaves, se as pessoas não sabem o que a gente está fazendo. Então essa é a grande oportunidade. A mídia, ela mostra muita coisa, mas é muito comum as pessoas verem na internet propagandas fantasiosas. E eu sempre digo aos pacientes, olha, se você está vendo na internet, se indaga, por que o seu médico não está discutindo esse assunto? É porque talvez ele seja enganoso. Essa é a grande diferença entre um congresso e às vezes as redes sociais. O congresso a gente tem que mostrar, tem que os nossos colegas olhar e ter a opinião crítica em relação ao que a gente está falando ou dizendo. A internet, quem está olhando e vendo, muitas vezes é um leigo. E aqui não, aqui a gente tem que botar a cara a tapa. E a gente mostra, e o IoT hoje está mostrando seus 50 anos de história. Dia 26 de maio fez 50 anos de existência, e para isso tu tem que ter muita credibilidade com a autoridade, e é o que nós estamos fazendo. Pude assistir, doutor, é que depois da fala de vocês, ainda promoveram no palco uma discussão de casos. Então não ficou aquela coisa só de passar o conhecimento, mas uma discussão de verdade, eu assisti. Sim,
As mesas redondas modernas são isso, a gente mostra situações clínicas, né? O meu colega Paulo Renato Sagin mostrou 2 casos clínicos, um deles até bem desafiador, né? Os 2 desafiadores, né? Mas mostrando que a realidade do dia a dia, onde cada um dá a sua opinião, como que resolve, as pessoas podem ter dúvidas e depois vir perguntar. Então é isso que faz o evento crescer, isso que faz as pessoas irem a um congresso, parar o seu trabalho, sair de casa, né, e vir aqui, né? Então, e nós temos uma estrutura, Passo Fundo é uma cidade pujante, todo mundo que está vindo aqui de todas as regiões do nosso estado se impressiona, porque às vezes em 2, 3 anos vem uma cidade completamente diferente. E Passo Fundo e a medicina é bem isso. É pujante, é crescente, ela muda, ela evolui, né? E a gente tem essa sinergia e isso é muito bacana e é gostoso, né? A gente se desafiar no dia a dia. Em meio aos doutores, vi que na sua fala, na parte unicompartimental, chamou muita atenção. Um ao meu lado disse o seguinte: nossa, e ele faz isso nos 2? Aí veio na sequência. Sim, a cirurgia bilateral e a unicompartimental também são coisas que desafiam as pessoas, né? A unicompartimental, hoje nós temos a maior casuística, fomos os primeiros do Brasil a fazer por robótica, mas a gente tem uma das maiores casuísticas nacionais. A gente faz bastante essa prótese e ela é uma cirurgia muito técnica, ela é bem precisa e tem uma curva de aprendizado. E hoje me tornei uma grande referência nacionalmente de estímulo a novos colegas a fazerem a prótese unicompartimental. Como eu acho que eu vou me tornar um estímulo a muitas pessoas a fazer bilateral. Eu tenho feito bastante, a tecnologia nos ajuda muito isso, mas quem que me ensina? Quem me ensina é o paciente. A escuta ao paciente, saber ouvir as pessoas. Por quê? Porque as suas necessidades, pessoas que têm os 2 joelhos bem doentes, como escolher qual fazer primeiro? Vamos fazer os 2 juntos. Para isso a gente avalia os riscos cirúrgicos, a gente tem todo um planejamento, todo um cuidado, toda uma estrutura de como dar uma dinâmica e facilitar a reabilitação. As pessoas se tornam muito gratas, elas entendem e veem que o médico está preocupado com elas. Então a relação médico-paciente, a medicina, ela é uma arte de ouvir e entender pessoas. E para isso, essas doenças bilaterais, elas têm que ser entendidas. Existe um medo de se fazer pelo tempo cirúrgico, o risco de infecção, e todos os respaldos bibliográficos nos mostram que os riscos são mínimos, muito pelo contrário, tem mais facilidade às vezes para o paciente do que o risco. Então as pessoas ficam interessadas e isso vai propagando o conhecimento, a prática. E quando você faz isso e gera credibilidade no que você está fazendo, você vai tendo seguidores. Um grande programa hoje direto aqui do Gran Palácio. Fique aí que voltamos já para o 3º bloco. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90.
Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Terceiro bloco do seu programa Saúde. Antes de falar o que a gente vai conversar agora, vamos agradecer aos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Tricologista, atendimento capilar especializado com a doutora Michele Pedro. Oficina de vacinas, IPP, infância e adolescência, medicina, psiquiatria e medicina do esporte. E Carmen Steffens. Então, doutora, essa semana, quantas cirurgias e o que veio da evolução lá dos Estados Unidos para cá? Bom, essa semana, eu não gosto de falar muito assim de Mas número, é que tem que contar. mas assim, eu particularmente estou fazendo 17 cirurgias, são 12 próteses, né? Entre terça, quinta, sábado agora e domingo de manhã eu faço 2 próteses por robótica e asso o churrasco com meus R4. Meu Deus, eu já vi que o senhor faz todo esse dia e depois vocês fazem um happy hour. Então, assim, por que isso tudo? Claro que acumula os serviços, às vezes por estar viajando, né? Mas porque a gente se torna bastante referência nas coisas, né? E as pessoas vão vendo, vão curtindo, vão entendendo e os pacientes vão falando, né? Isso gera a motivação de querer, né? Mas o que foi o bacana, né, dessa viagem? Eu participo bastante de cursos e treinamentos, né? Eu tive agora em março em Watford, que a gente treinou outras pessoas com a robótica, mas esse curso em específico, ele foi muito, para mim, me consolidou bastante algumas coisas que estão acontecendo e alguns conceitos, principalmente esse conceito da revisão por robótica, então me deu muita confiança de fazer e entender melhor. Então, eu já venho fazendo e, ao mesmo tempo, uma confiança para me desafiar em casos mais complexos. E a gente quebrar paradigmas. Eu gosto de quebrar paradigmas mostrando, às vezes, aquilo que a gente achava que não dava. Mas por que a gente diz que não dá? Porque a gente não tentou. Tem uma frase que é o impossível é impossível até ser possível. Então a gente tem que tornar as coisas possíveis, tem que começar, tem que fazer. Então a revisão por robótica, ela realmente não é impossível, é possível, tanto que ela existe, ela tem a maneira de fazer, mas ela vai desafiando a gente. Então é que nem aprender a andar de bicicleta. Eu sempre brinco que na bicicleta a gente aprende a andar com 4 rodinhas, tira uma, fica 3, tira as outras 2, começa a empinar, começa a soltar a mão do guidão, começa a pular. Então, a cirurgia também, a gente vai fazendo alguns malabarismos técnicos, aprendendo e se desafiando e ampliando a linha do que a gente fazia. Então, a revisão é isso. Eu me sinto hoje numa condição técnica, cirúrgica e de conhecimento para me desafiar nela. E a unicompartimental, para mim, é uma cirurgia fantástica, porque não tem coisa melhor do que ver alguém feliz. E quando tu pega uma pessoa que tu viu que aquela cirurgia mudou a vida dela para muito melhor, essa é a prótese unicompartimental. E a tecnologia que a gente agora tem é um modelo um pouco mais evolução do que nós já tínhamos, que chama-se Journey 2. Ela é uma prótese muito também boa, um material muito bom, de alta tecnologia, e a precisão da robótica é uma coisa fantástica, porque o próprio software ele vai evoluindo. Então, ele está em evoluções que está trazendo muita perfeição. E aquilo que a gente vai tendo de insatisfação, os engenheiros vão desenvolvendo. Então, essa interface entre as pessoas para melhorar, ela faz muita diferença no resultado que a gente entrega de um procedimento. E comparando com o passado, antes de cirurgias convencionais, nossa, é outro cenário. Isso aqui é que nem uma televisão que era preto e branco, e hoje ela é uma imagem colorida, mas parece que eu estou dentro da tela. Com precisão. Né? E a tecnologia, então, aquilo é milimetricamente correto, exato. Outro dia o paciente está bem, você vê o resultado, caminhando logo, se recuperando, e tendo uma sensação de um joelho seu natural. Que uma prótese total, a gente resseca ligamentos chamados cruzados anteriores para fazer ela.
e a unicompartimental a gente preserva, a gente só troca um lado da articulação doente. Então isso dá uma sensação de joelho natural e funcionalmente permite muito mais atividades. Então ela é uma cirurgia que tem indicações precisas, mas que eu praticamente cada vez faço mais. Então, comparando com o universo de próteses, um cirurgião que faz muita prótese, ele consegue chegar até 30% a 40% de unicompartimentais em relação à prótese total. Sua última mensagem de hoje, porque vem novidade por aí. A minha mensagem é o seguinte: se você está sofrendo, não sofra. Busque solução. Estamos dispostos a lhe ajudar. Ninguém tem que viver com dor e problema o tempo todo, né, doutor? Ainda mais que tem resolução e é a melhor, porque o IOT, vocês aqui, Passo Fundo, é a capital mesmo mundial já. Nós estamos do trabalho agora, que na vocês semana fazem. que vem, comemorando 50 anos do IOT, né? O Hospital São Vicente é centenário, né? Então são instituições que sabem acolher e prontos para servir a vocês. Até a próxima, doutor. Até.